Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil, Betel, de Arapongas. Eu sou o diácono Francisco Sanches. Estou aqui representando a UPH, União Presbiteriana de Homens da Betel, juntamente com o pastor Claudeir e o irmão Mário Sérgio. Nós estamos aqui para apresentar o nosso projeto do UPH aos irmãos, através desse vídeo, considerando que nosso projeto já criado no começo do ano, em razão das restrições da Covid-19, não puderam ser apresentados ao longo do ano, através das reuniões presenciais. O pastor gostaria de fazer uma colocação, pastor? Isso, bom, primeiro, boa noite, meus irmãos, que estão acompanhando essa live. E queria dizer que esse projeto que está sendo desenvolvido pela UPH é um projeto muito interessante. Nós havíamos no início do ano, como o nosso irmão Francisco disse, a ideia era que nós pudéssemos todo mês termos alguma participação de algum integrante da nossa UPH, trazendo alguma ministração voltada para a área masculina, ou seja, voltado para nós homens. Mas depois, com a pandemia, essas reuniões presenciais elas ficaram realmente impossibilitadas de serem realizadas. E aí agora nós estamos aguardando que pudéssemos voltar às reuniões presenciais, mas por enquanto ainda não é possível. Então surgiu a ideia de fato, mantermos essa programação, mas agora online. E aí então, o Francisco, como presidente da UPH, juntamente com a diretoria, conversaram sobre a possibilidade de fazer esse projeto através da internet. E aí, aquele projeto inicial, o pensamento inicial, ele acabou se desenvolvendo um pouco mais, E o Mário, que está conosco aqui hoje, o Mário, no início do ano ainda, Mário? No início do ano ainda, também havia falado de um projeto chamado... Projeto Dê a Preferência. Dê a Preferência. Então, Gálatas o Mário vai... 6:10. Gálatas 6:10. Então, o Mário vai falar um pouco a respeito disso. E esse projeto, na realidade, ele tomou uma dimensão maior. E aí, a ideia é que toda segunda-feira, a partir das 19h30, nós vamos disponibilizar, alguns serão gravados anteriormente, alguns talvez até mesmo ao vivo, mas então toda segunda-feira às 19h30, algum irmão, algum homem aqui da nossa igreja, e depois a tendência é mais para frente até abrangermos mais pessoas, até mesmo de fora da igreja, mas a princípio serão pessoas aqui da igreja. E a ideia é que cada irmão possa contribuir de alguma forma com o seu conhecimento na sua área específica, na sua vocação profissional. E aí surgiu isso de fato, Mário, com essa ideia do Dê a Preferência, Mas aí não ficou só da igreja conhecer quais são os profissionais da igreja, mas sim que cada irmão pudesse até contribuir trazendo experiências para a igreja, não é isso, Mário? Com a experiência de trabalho na vida secular e também com a experiência de vida. Sim. E a grande importância que eu vejo nessa questão desse projeto de preferência, que eu conheci a base desse projeto quando eu estava nos Estados Unidos, na igreja onde eu frequentava lá, que os profissionais que pertenciam à comunidade, eles realmente eram procurados pela comunidade, não só por causa da questão profissional, mas da questão de relacionamento entre irmãos. Sim. Da importância de você precisar de um profissional, e esse profissional sendo da comunidade, o relacionamento se torna mais fácil, Então, e aí eu achei interessante que aqui na nossa comunidade nós temos muitos profissionais em muitas áreas, praticamente todas as áreas que a gente convive, que muitas vezes a gente tem necessidade de um profissional, de dar preferência inicial, pelo menos, para um irmão aqui da comunidade. Sim. Talvez numa das próximas reuniões
a gente vai poder detalhar mais e apresentar os profissionais que a nossa comunidade possui, que podem estar atendendo e compartilhando as suas habilidades profissionais com os irmãos. Né? E aí com isso, né, Francisco, aí a ideia então é que não apenas apresentemos para a igreja, para os demais, quais são os profissionais que nós temos na igreja, mas sim que cada um destes possam contribuir já, e essa na realidade é o projeto, né, Francisco? Exato, é um projeto que nasceu conversando com o irmão Mário, ele falou sobre o DEA Preferência, e esse projeto dele praticamente foi um embrião do nosso. Aí nós tivemos a ideia de então aproximar, considerando, né, aí a finalidade e todo o objetivo da UPH, que seria aproximar os homens da igreja. Então nós vimos nesse projeto da Preferência uma oportunidade de nós então nos apresentarmos uns aos outros e cada um, né, mostrando onde que trabalha, com que trabalha, enfim, o seu dom, né, e para que com isso nós podemos até nos aproximarmos. Inclusive tem muitos irmãos que estão aqui há bastante tempo na igreja e que às vezes não teve a oportunidade de todos nós conhecermos o irmão também, né, nos conhecermos. Eu, por exemplo, estou aqui agora em dezembro, vai fazer 3 anos, e tem muitos irmãos ainda que eu não tive a oportunidade de conversar e de conhecer melhor. Então esse projeto nos deu essa ideia, né, esse projeto da Preferência. E aí nós começamos também a pensar em outras situações, irmãos que também, não só em virtude da profissão dele, do dom, né, mas a experiência de vida que nos deu, assim, agora que ele veio aqui para a igreja, né, ou há alguns anos, isso ocorreu depois de muitos anos aí de viagens, de trabalho, de experiência de vida que pode ser importante, que é importante para nós e principalmente para aqueles irmãos que estão começando agora também aí na vida profissional, né? Então são exemplos para nós de disciplina, de compromisso, né? De seriedade, enfim. Então nós passamos a relacionar também todas essas ideias que possa ser úteis e principalmente que possa permitir, né, que nós nos aproximemos uns dos outros. Então nós procuramos inserir nesse projeto. Agora, como nós estamos no final do ano já, porque a gente não conseguiu apresentar ao longo do ano os irmãos, né? Porque nós estávamos pensando em fazer reuniões, né? Assim, nos reunirmos presencialmente. Então, como não foi viável isso, nós tem todas as proibições no país todo, né? Não só aqui na cidade. Então nós resolvemos fazer através de live, a apresentação igual nós estamos fazendo hoje, né, para poder então transmitir essas mensagens aos irmãos. Então nós pretendemos fazer às segundas-feiras, às 7h30 da noite, e então estamos aí, se Deus quiser, né, todos os irmãos aí que confirmaram, se der tudo certo, nós pretendemos fazer então 12 apresentações nesse projeto. Ainda este ano, né? Porque dezembro já está aí, praticamente, e nós já passamos aí, já estamos aí meados de setembro, né? Então não vai dar tempo da gente ver mais. Mas esses 12 nós pretendemos já apresentar, para que nós possamos aí aproveitar então esse tempinho que ainda nos resta. Ok, Francisco. Então na próxima semana nós teremos a primeira apresentação, que vai ser do Mário, falando Isso. mais especificamente desse projeto de a Preferência. Isso. E depois nós já temos aí outros irmãos que também se prontificaram. Então, toda segunda-feira esse projeto, né? Isso. O Francisco, você podia falar um pouco também daquela questão de que nós vamos criar um grupo de WhatsApp para que durante a semana, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Porque daí quando o projeto, que na próxima segunda for lançado, então as pessoas já vão saber um pouco mais a respeito até dessa ideia também, né? Sim. Então é assim, como nós vamos apresentar esse projeto do PH online, né? Então, naturalmente, muitos irmãos podem ter dúvidas, né, a respeito dos assuntos que estão sendo tratados. Então, muitas vezes não dá tempo na live, para não ficar também uma transmissão muito longa,
E às vezes o próprio irmão que vai prestar as informações não consegue assim se concentrar naquele assunto que ele vai apresentar por conta das perguntas, né, das dúvidas apresentadas, que às vezes, para responder a todas, leva um tempo maior do que a própria apresentação. Então, o que vai acontecer? Nós vamos apresentar, então, hoje nós estamos oficialmente lançando o projeto da UPH, né, hoje é dia 7 de setembro. Semana que vem, dia 14, vai ser apresentada, vai ter a primeira apresentação, que é do projeto embrião, né, desse apresentado pelo UPH, que é o que vai ser apresentado pelo irmão Mário. E então, nessa data, o dia 14, vai ser criado um grupo de WhatsApp, que daí ele vai ficar uma semana aberto para que todos os irmãos que tiverem dúvidas possam então entrar nesse grupo, pode mandar as perguntas, né, ao irmão Mário por esse grupo, e serão respondidas então nesse período. E aí, conforme cada irmão vai apresentando o seu assunto, novos grupos serão criados na data da apresentação e sempre permanecerão abertos para tirar essas dúvidas pelo período de uma semana. Então, com isso, nós pretendemos tornar o mais produtivo possível essas apresentações e, inclusive, depois, se os irmãos quiserem tirar mais algumas dúvidas com aqueles que forem fazer apresentações relacionadas a assuntos profissionais, né? Aí nós temos os contatos dos irmãos e tudo mais. Até para quem, não necessariamente um assunto profissional, mas para todos os assuntos, né, que foram apresentados. Okay. Então, o objetivo, ele é um objetivo de trazer comunhão entre os homens da igreja. É um objetivo também de evangelismo, porque, como estará nas redes sociais, esse trabalho vai estar disponível, né, em rede social. Então, também esse é o nosso objetivo, irmãos. E até mesmo nós pedimos que vocês possam participarem e até mesmo divulgar esse trabalho para outros homens também, porque, como o Francisco disse, ele não é só uma questão profissional. Então, nós vamos contribuir com os demais através, né, desse compartilhar de vocações, de profissões, mas sempre trazendo de fato um cunho evangelístico, um caráter cristão, de um homem cristão. Então, isso é muito interessante. Então, eu estou bastante feliz com esse projeto. Então, meus parabéns, né, a toda a diretoria da UPH, o Mário Sérgio, que tão prontamente está contribuindo com a gente também, né, Mário? Então, Deus abençoe sua vida, o Francisco, nosso presidente, os demais integrantes da diretoria também, e todos os homens da igreja. Então, participem e orem por esse trabalho, e é o meio hoje de nos envolvermos, não presencialmente, mas online, para que quando pudermos reunir presencialmente, nós estejamos com os nossos laços fortalecidos. Então, a minha palavra é de incentivo, de motivação a todos vocês, tá bom? E mais alguma palavra, Francisco, Mário? Se nós vamos orar, então? Sim. Ok? Então, nós vamos orar, e na próxima segunda-feira, então, às 19h30, você é nosso convidado para participar desse projeto, tá ok? Oremos então. Senhor, em nome de Jesus, nós te somos gratos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de, como homens, de como servos do Senhor, sermos instrumentos, ó Deus, para a edificação da igreja. Nós oramos, ó Pai, pedindo que o Senhor abençoe, ó Deus, esta diretoria da UPH, que o Senhor esteja abençoando todos os homens da igreja, que em primeiro lugar possamos exercer o nosso ministério de liderança em nossos lares e também, ó Deus, contribuir, ó Deus, no reino do Senhor, através do nosso trabalho na igreja do Senhor. E eu peço que o Senhor esteja abençoando esse projeto, que cada homem, ó Pai, cada irmão que participar, possa ser uma bênção na vida dos outros. E que, ó Deus, o Teu nome seja glorificado acima de todas as coisas. E que a igreja do Senhor seja fortalecida. Que os homens, ó Deus, que são chamados pelo Senhor para exercerem um papel fundamental na sociedade, na família, na sociedade, na igreja,
possam ser, ó Pai, edificados e fortalecidos pelo Senhor. Dá-nos a Tua bênção, ó Deus, que a presença do Teu Espírito Santo, ó Deus, o direcionar, o capacitar do Teu Espírito Santo, seja sobre cada irmão aqui que participarem desse projeto e sobre todos aqueles que estarão também participando, mas em seus lares, ó Deus, ouvindo e assistindo às lives. Eu peço que o Senhor dê a Tua graça para que esse projeto possa prosperar para o bem, para a honra e glória do Senhor e para o bem da Tua igreja. É a nossa oração, Pai. Agradecidos em o nome de Jesus. Amém. 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 Boa semana a todos e qualquer dúvida a respeito de alguns dos assuntos, nós estamos à disposição. Eu queria agradecer o pastor mais uma vez pelo apoio, ao nosso irmão Mário Sérgio por toda a atenção, pronta disposição, inclusive, no nosso projeto. Esperamos aí atingir o nosso objetivo e cada vez mais prover a união dos homens da igreja. Obrigado. Amém.